E aí, galera que acompanha meu canal, olha só, hoje eu vou responder as perguntas que vocês costumam fazer aqui nos comentários. Eu quero trazer mais vezes esse quadro, que eu costumava chamar de VPR, você pergunta, a gente responde, mas eu vou tentar trazer um nome diferente para esse quadro agora. O nome desse quadro vai ser Pergunte ao Rafa. Super criativo, né? Você vai colocar suas perguntas aqui, suas dúvidas em relação a intercâmbio, a morar fora ou qualquer outra coisa, ou aqui ou também no meu Instagram, o RAF Mascarenhas. Eu vou selecionar algumas dessas perguntas e vou estar transformando em vídeo aqui para o canal. Antes de começar o vídeo, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Se você ainda não está inscrito aqui, se inscreve no canal, deixa seu like. Seguindo da sua pergunta, tenta colocar de que região do Brasil você é, né? Do Brasil ou de outro país. Tem muita gente que acompanha aqui também que está tendo essa experiência de morar em outros países. Muitíssimo importante que você não esqueça de deixar o like. O like ajuda muito aqui. Esse lugar que eu estou gravando agora é aqui na cidade do Porto, no Estádio do Dragão. Já é o segundo vídeo que eu venho gravar aqui. Eu acho que eu vou vir aqui com mais frequência. É um estádio muito bonito. Eu já tinha vindo aqui para poder assistir um jogo da seleção feminina. Eu não vim ainda assistir um jogo do Porto, mas eu pretendo vir depois, porque os ingressos às vezes são um pouquinho caros. E dá 40 euros no ingresso, às vezes tu entra lá no site da Ryanair, 40 euros é uma passagem para Paris, ou sei lá, um final de semana viajando na cidadezinha. Eu acredito que não compensa, é mais para os amantes do futebol. Eu não sou muito ligado em futebol. Quero até poder voltar a estudar um pouquinho mais sobre o assunto. Já trabalhei com isso na televisão, né, lá no Baianão. Só que depois que eu parei de trabalhar com isso, eu me desliguei um pouquinho mais desse assunto. Mas eu quero muito assistir um jogo da Champions e eu acho que no próximo aqui eu vou dar uma chance. Então, essa primeira pergunta é a pergunta do Ska. E eu até decidi parar aqui para responder ela, para poder pensar um pouquinho mais na resposta, porque é uma resposta que vai ter... É uma pergunta que tem várias respostas, na verdade. Porque tudo vai depender do objetivo. A pergunta dele é: o que eu faria se eu já tivesse a cidadania portuguesa? Então, atualmente eu moro aqui em Portugal. Eu tenho uma residência, né, para poder morar aqui, e com 5 anos com essa residência, depois eu posso dar entrada na minha cidadania portuguesa. Eu sei que eu tenho quase 3 anos já com essa residência, e com mais 2 aninhos aí, ou já está próximo a isso, um pouquinho antes, eu acho, eu posso dar entrada na cidadania, e depois que eu tiver a cidadania portuguesa, eu posso morar em todos os estados aí da Europa, e posso ter até mais facilidade de entrar nos Estados Unidos, por conta, né, do poder do passaporte europeu. E ter, gente, uma dupla cidadania é muito bacana, porque vai te dar acesso a boa parte do mundo, né? O passaporte brasileiro já é um passaporte muito forte, que você tem acesso a vários lugares, e você tem um brasileiro e um europeu, é muito bacana. Dito isso, hoje, atualmente, se eu pudesse escolher um local para morar, eu iria para Irlanda, né? Porque na Irlanda as portas se abriram para mim, continuam se abrindo para mim em relação a muitas coisas, e seria um local muito bacana porque o salário mínimo lá, ele é muito bom. Isso considerando o Rafa de hoje. Tem muita gente que está no Brasil e me faz essa pergunta e fala: olha, eu já tenho um passaporte europeu, mas eu não sei para onde ir ainda. Tudo vai depender, no caso, do seu objetivo. Então, por exemplo, se seu objetivo é juntar um dinheiro para poder mandar um dinheiro para o Brasil, ou investir um negócio no Brasil, ou até mesmo investir aqui fora, eu aconselharia você tentar ir para a Suíça. Eu não sei como é que funciona em relação ao europeu poder entrar na Suíça, porque a Suíça ela não faz parte daquele tratado, né, da Europa, mas muitos portugueses moram na Suíça, moram em Luxemburgo, que são países que o salário mínimo é muito bom, inclusive superior até o da Irlanda. Passariam um tempo nesse país, juntariam uma grana, fariam um investimento, né, nesse país ou no Brasil. Muita gente que eu conheço aqui investe em terreno no Brasil, abre pequenos fundos de investimento sem muito risco para poder estar mandando essa grana, porque imagina você conseguir aí mandar limpo para o Brasil R$6.000, por exemplo, todo mês, né, que seria hoje por volta de quase 1.000 euros, né? Isso é muito possível você fazer estando nesses países, né? Mesmo o custo de vida sendo um pouquinho alto, como é o da Irlanda, por exemplo, você ainda consegue sim, a depender da pessoa que você seja, dos seus gastos, você consegue mandar esse dinheiro limpo para o Brasil e tá fazendo esse investimento que a longo prazo aí, sei lá, 5, 6, 7 anos, você conseguiria até se aposentar, a depender do quanto você conseguisse juntar, a depender do seu tipo de investimento. Então, se seu objetivo é juntar dinheiro, escolheria ali os principais países para poder começar a trabalhar. E uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que é de fundamental importância, se você vai vir morar fora e você ainda não tem uma qualificação profissional, é vir estudando. Se você vem, né, faz uma graduação ou faz um curso técnico em algum lugar e vai pleiteando ali melhores vagas, você vai aumentando o seu salário, porque vamos supor que você venha para cá e você ainda não tem uma qualificação, né? Ou você está mudando de área, como é o meu caso, eu estou tentando mudar de área. Você vai ter que começar do baixo, fazendo
aqueles trabalhos mais braçais inicialmente, e pegar esse dinheiro e fazer esse investimento em você e fazer uma qualificação. E se seu objetivo for morar, aí de repente você junta uma grana nesses países, não gostou de lá porque geralmente esses países são um pouquinho mais frios, você pega e vem para Portugal com a grana que você juntou lá, sei lá, de repente compra uma casa aqui, ou vem morar aqui em Portugal ganhando o salário desses países, que é muito possível em algumas áreas, principalmente a área de TI. Tem muitas pessoas que vêm para cá ganhando o salário dos Estados Unidos, ganhando o salário da Inglaterra, da Irlanda, e vive muito bem aqui em Portugal, onde o clima é um pouquinho mais parecido com o do Brasil, não é tão frio como nesses países, e você consegue ter uma qualidade de vida aí muito bacana. E olha só, a Belle, Joe Anderson e o Jackson me perguntaram em relação a trabalho e aluguel de casa na Irlanda. Essa é uma das perguntas que eu recebo frequentemente e foi por isso que eu preparei 2 e-books que eu estou disponibilizando gratuitamente, você pode baixar aqui, onde tem todas as informações que você precisa saber sobre como alugar, né, um local para morar quando você chegar na Irlanda e também arrumar o seu primeiro emprego. Eu coloquei lá um modelo de currículo, coloquei informações muito importantes que estão ajudando muita gente que estão baixando o e-book, estão me mandando agradecimentos aí em relação às informações que eu coloquei lá. Tem dicas e você pode baixar, é só vir aqui no link na descrição depois que acabar esse vídeo e tirar aí todas as suas dúvidas. O Vinícius está pensando em embarcar com a esposa daqui a 5, 6 anos e fez essa pergunta, né? Ele vai ter 36, né, e a esposa 39, e perguntaram se talvez por essa idade ainda seria um bom período para ir e tal. A maioria das pessoas que eu conheci, né, e que eu conheço, elas têm hoje a minha idade, 31 anos. Já conheci muita gente também com 40 anos, com 50 anos. Eu vou colocar até um trecho de um vídeo onde eu entrevistei pessoas que têm mais idade e que também tinham essa dúvida. E olha só o que elas falam em relação a isso. Quantos anos você tem? Janeiro próximo agora, 7.0. 7.0. E resolveu desembarcar aqui na Irlanda para fazer intercâmbio. Para fazer intercâmbio, exato. Conhecimento, informação, não existe idade. Pode ser com 80, 90, enquanto estiver respirando, vai à luta. Hoje eu tenho 49, vou fazer 50 agora daqui a 2 meses. Resolvi fazer intercâmbio numa fase lá do Brasil que não estava muito bem. Na verdade eu sempre sonhei em fazer intercâmbio, mas pra minha geração, intercâmbio era uma coisa só pra gente rica. Eu tô amando, eu sou suspeita. Eu já tenho mais de 30 anos, tenho um público bem adulto, então isso facilita a comunicação, o desenvolvimento, as amizades. Aí, tá vendo? Você vai ver muitos relatos quando você chegar, pode ficar tranquilo em relação a isso. E se você ainda tem 5, 6 anos para se prepara bastante para a sua chegada. Tenta juntar o máximo de dinheiro possível para você não chegar na agonia de ter que arrumar um trabalho logo de cara. E você já chegar um pouquinho mais tranquilo, tentar conhecer um pouco mais da cidade, de como é que funciona a dinâmica da cidade. Então, 2, 3 meses para você poder fazer isso sem precisar arrumar um emprego, acho que seria muito bacana. É lógico que em 5, 6 anos muita coisa pode mudar. A comprovação financeira, por exemplo, na minha época era 3.000 euros, hoje já é mais de 4.500 euros. Então, essas coisas podem ir mudando, podem ir se atualizando também. Essas questões de visto, elas mudam assim com uma certa frequência. Então, é sempre bom estar acompanhando informações em relação ao que está acontecendo no país. A Michele Freitas, ela fez a seguinte pergunta: Rafa, em relação a visto de trabalho, como é que funciona essa questão de conseguir um trabalho lá na Irlanda? Porque eu vejo muita gente falar, né, em relação a isso. Como é que funciona essa questão do visto de trabalho e como é que é para tirar? Quem vai responder essa pergunta para a gente é o pessoal da MWids. É uma empresa especializada que presta serviço em relação a vistos de trabalho na Irlanda e vistos de casamento. Para obter um visto de trabalho na Irlanda, uma das primeiras coisas que você precisa ter é uma oferta de trabalho. Então você tem que ter uma oferta de trabalho, dependendo se é General Skills ou se é Critical Skills, tem que ser 2 anos de oferta ou mais. Para General Skills pode ser menos, não tem problema, mas para Critical Skills tem que ser pelo menos 2 anos de oferta de trabalho. Se você está aqui na Irlanda, você precisa ter um visto válido na Irlanda, um DNIB/IRP válido. Se você está aqui como turista, não dá para aplicar, tem que sair do país para aplicar de fora, ou se você está no seu país de origem também não tem problema, a gente pode fazer todo o processo de Work Permit com você estando fora. Além disso, há outros requisitos. Por exemplo, tem que atingir um mínimo de salário anual, e neste momento a legislação ainda diz que para um Critical Skills é 38.000 e para um General Skills é 34.000 para 39 horas de trabalho por semana. Algumas profissões têm algumas exceções. Por exemplo, um Healthcare Assistant, a partir do dia 17 de janeiro agora, vai ser 30.000 no ano. Para Horticultural Worker,
Para Meat Processor Operative e outras posições, o salário pode ser diferente. Então é importante que você tenha o conhecimento de qual que é o mínimo salarial para a tua profissão aqui na Irlanda para poder aplicar para um Work Permit. E uma coisa também para diferenciar, é o mínimo nacional, o mínimo para uma certa profissão e o mínimo para aquela profissão para o Work Permit. São 3 coisas que podem ser diferentes, tá? Então é importante mencionar isso. Além disso, se for um Critical Skills, você tem que ter um degree na sua área, ou se você não tiver um degree, você pode ter vários anos de experiência, mas o salário tem que ser bem maior, tem que ser 64 mil por ano. Para General Skills, não é obrigatório você ter um degree naquela área. Um degree, o que é um degree? É uma graduação. Porém, você tem que saber justificar como que você é um candidato ideal para aquela vaga. A vaga tem que ser bem casadinha entre você, entre as requisições para aquele vídeo de trabalho e também para aquele trabalho, né, em si. Então é importante que tudo esteja muito bem feito, muito bem casadinho, né, como a gente fala lá no Brasil, para que não tenha problemas aí nessa aplicação. Se você quiser ter mais informações em relação a isso, eu vou colocar o Instagram da UM Wilds aqui na descrição. A academia que eu malho, ela fica bem embaixo do estádio, a Solinka. É uma academia bem bacana, onde a gente paga um valor massa assim pela estrutura, né? Tem piscina, tem uma jacuzzi, uma sauna e a área de malhar em si é muito boa. E eu tô indo para lá agora. A gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal. Deixa sua pergunta, sua participação ela é muito importante aqui. E não esquece de, acompanhado da sua pergunta, você também me dizer de onde você é no Brasil. E quem sabe, ainda esse ano, a gente faz um evento presencial por aí. A gente chegou a fazer 2 eventos uma vez em São Paulo, fez um em Salvador, foi muito bacana. E quando eu estiver no Brasil, se eu tiver oportunidade, a gente vai bater esse papo juntos aí, tá bom? Eu vou deixar também 2 vídeos linkados aqui, muito importantes para você assistir, para você continuar nesse assunto. A gente volta a se encontrar no próximo vídeo e até lá!